Hoje vai ser diferente de tudo que eu já fiz aqui no canal. Hoje eu fui desafiado pelo canal Trave a Trave a fazer um rank entre 5 jogadores, cara. Colocar entre o melhor e o pior da lista. Esses 5 jogadores são, respectivamente, Isco, Bernardo Silva, Dani Olmo, Odegaard e Bruno Fernandes. Dentre estes jogadores eu vou formar um rank até chegar no top 1. Vou começar do quinto até chegar no primeiro. Essa é a proposta do vídeo de hoje, inclusive. E ao final desse vídeo eu vou conversar um pouco sobre o Trave a Trave e algo que veio acontecendo aqui no canal, né? Será que eu tenho treta com ele? Vamos entender isso aqui também no final desse vídeo aqui. O que tava acontecendo aqui há um tempo atrás. Enfim, vocês vão entender, é interessante o que eu vou falar aqui hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E cara, assim, se vocês quiserem ver minha participação lá no canal do Trave a Trave, o vídeo já tá no ar. Vai tá aí na descrição o vídeo, né? Vai tá tagado, vai ser a primeira coisa que tá na descrição. O vídeo que saiu por lá, vocês vão ver lá a minha participação e tem outros criadores de conteúdo lá. Se quiser ir lá, já deixar um like e tal, e quiser dizer, vim pelo Plano Blues, pode ficar à vontade pra fazer isso também, ó. E aqui a primeira coisa que vocês têm que entender é o que é que liga esses jogadores, cara. Todos eles são camisas 10, em resumo. Então todos eles são aquele misto de meia e atacante, que pode jogar em outras posições também, mas que não perde aquela questão de ser um meia, né? Então todos eles têm um jogo de trás pra frente, um passe pensado. Dá pra dizer que todos eles têm uma capacidade quase beirando cerebral ali, de ser uma figura muito criativa pro time e fazer a bola circular muito bem. Então é tudo isso que liga esses 5 jogadores, cara. E aí você tem um leque de opções ali onde eles podem jogar, mas todos seriam aquele meia atacante camisa 10, né? Alguns são mais versáteis, outros menos, outros jogam de uma maneira muito característica e jogam quase sempre o mesmo jogo, mas funciona muito bem. Foi assim que eu fui definindo essa lista. E aí eu fui pensando naquela coisa básica, né, de ataque, defesa e criatividade, que eu acho que é o trio que compõe um jogador profissional, né? Um jogador de linha, pelo menos. Então eu já pensei ali naquilo e cheguei numa conclusão ali pra formar minha lista, cara. Eu acho que em quinto lugar, cara, eu vou colocar o nome aqui de Dani Olmo, cara. Dani Olmo é um jogador que, pra mim, ele é muito importante. Eu acompanhava o Leipzig ali, então eu gostava muito do futebol dele. Eu acho que foi uma contratação muito interessante pelo lado do Barcelona. Eu acho que eles fizeram uma boa contratação, sim. Muito pela versatilidade dele ofensiva, né? Ofensivamente falando, ele sempre se destacou muito. Eu diria que, inclusive, o grande destaque que ele teve no seu último período de Leipzig e também dentro da seleção da Espanha é bem ofensivo, cara. Não é nem tanto criativo, né? Mesmo ele sendo um jogador extremamente criativo. E esse que é um ponto interessante, cara. Para um meia atacante, a contribuição defensiva dele é muito boa, mas quando você pensa em um meia central, em um CM mesmo, ou em um volante, ele tá bem abaixo do que seria, do que você espera. E é por isso, inclusive, que ele pegou a quinta posição. Não por ele ser um jogador ruim ou ele ser muito abaixo dos outros. Ele não tá. Ninguém aqui tá muito abaixo. Todo mundo tá meio que equilibrado. Mas quando você olha pra essa parte, né, quando tu põe ele mais no meio de campo mesmo, como um meia, um CM, você vê que falta ali, né? Ele é um jogador mais de ataque, né? É mais interessante tu pôr o Dani Olmo na ponta do que necessariamente você botar ele no meio de campo. Ele é melhor ficando mais perto do gol. Inclusive pelo seu perigo de gol, a sua capacidade de drible, que às vezes lembra um ponta, a sua capacidade também de dar um chute de fora da área, sua capacidade também de chegar em aproximação e fazer um passe de qualidade, né? Sempre com aquela coisa dele dropar pro meio de campo e conseguir fazer passes progressivos, conseguir fazer a bola circular muito bem. Então, aquela coisa do camisa 10, né? Então ele consegue ser esse misto bem legal, né? De camisa 10, de atacar espaço também, né? De achar o espaço vazio e atacar ele e chegar perto do gol e finalizar. Sério, a finalização de Dani Olmo, ela é muito boa. Esse é o grande destaque dele hoje. Ou seja, ele é um 10 que vai mais pra frente do campo e menos pra trás, né? Isso dá uma gama de menos posições pra ele jogar, mas quando ele joga nessas posições ofensivas, você vê o grande brilho de Dani Olmo. Ele é um jogador de muita qualidade. E uma coisa que tem rolado nos últimos tempos é as comparações com ele, né? Hoje eu vejo gente falando, por exemplo, que ele é melhor que Nkunku. Se você acompanhou o Leipzig e você dizer que Olmo era melhor que Nkunku, era quase que um absurdo, um crime. Porque na época, o grande jogador do Leipzig era Nkunku jogando numa função muito parecida. Então, é muito interessante ver hoje, né? Essas opiniões diferentes em relação aos dois jogadores, né? Que antes não era nem comparável. É por isso que ele pegou a quinta posição, cara. Apesar disso, criativamente e ofensivamente, esse cara é muito perigoso, cara. Um cara direto ao ponto, muitas das vezes. Gosto muito do Dani Olmo, por isso ele ficou na quinta posição. Na quarta posição, cara, a gente fala aqui de Odegaard. E, cara, Odegaard, ele compra uma função muito característica dentro do Arsenal. Então, acaba que ele se separa desses outros jogadores pelo jeito que ele é utilizado no Arsenal. Um jeito onde limita, talvez, né, o que ele poderia fazer em campo. Em outros esquemas táticos, ele estaria mais livre em campo pra ser um jogador diferente. Mas aqui ele é meio que preso a esse esquema. Só que ele faz um papel essencial, cara. Não só na circulação de bola, como nos passes decisivos do jogo. Ele é a figura que faz acontecer. A criatividade dele é extrema, cara. Ele, nessa lista aqui, ele é um dos
melhores nessa parte. Só tem um jogador da lista que eu acho que se aproxima dele criativamente falando, que é o primeiro nome da lista, né? O primeiro lugar. Mas o resto, cara, não tá em nível com ele. Ele é muito, muito, muito criativo. Seja fazendo bola entre as linhas, seja achando passes-chave pra deixar alguém na cara do gol, seja também em aproximação, então ele não precisa estar de longe, não precisa ser de trás pra frente, ele pode se aproximar à linha de ataque pra fazer um passe decisivo também. Então não precisa ser bola longa sempre, ele pode se aproximar, encurtar a bola também. Isso é muito interessante. Então, criativamente falando, o Odegaard é um monstro, cara. Defensivamente, ele não é muito superior a Dani Olmo, ok? Mas o posicionamento dele e o jeito que ele encara o campo nessa parte é muito boa, ok? Então, pra mim, a superioridade dele vem nessa parte, né? Como ele se posiciona em campo e tudo mais. Então, ele é muito bom recompondo defensivamente o Arsenal. Ele, quando você precisa fechar um jogo, é bom ter ele em campo, porque ele faz o papel direitinho. E ele também tem boas habilidades pra marcar, né? Não é muito forte, porque ele é um jogador mais de ataque, mas ele mantém o papel muito bem. E ele joga como uma espécie de meia central, que na fase de ataque do Arsenal vira um meia atacante. Então, acaba que ele acaba se destacando muito nisso. O poder ofensivo dele também é muito interessante. Então, ele tem uma chegada à frente muito boa, principalmente quando ele chega ali na boca da área, pra dar aquele chute ali na boca da área, onde ele manda sempre no canto do gol. Tem várias jogadas dele fazendo isso durante as temporadas. É incrível essa parte dele. Ele realmente entrega muito bem nessa parte. Se você for atrás de algum site de estatística, procurar, por exemplo, estatísticas defensivas dele, você vai ver que elas estão bem baixas. Mas isso é pelo jeito que o Arsenal funciona taticamente, não pelo jogador entregar pouco nessa parte. Cada um defende de uma maneira, né? E o time do Arsenal defende meio que coletivamente. Então, isso faz com que os números defensivos de Odegaard diminuam bastante, mas não quer dizer que ele não saiba marcar. Quando você precisa, ele marca muito bem. E vale a pena ter em campo, sim. Então, é uma questão muito de como funciona o esquema e não do jogador em si, cara. E ele é uma arma em vários pontos do jogo, cara. Seja em movimentação e aproximação, ou até mesmo pensando o jogo de trás pra frente. Então, você pode ter ele uma gama de posições até interessante, sempre sendo aquele meia central ou meia atacante, né? Por isso que ele ficou em quarto lugar. Eu acho o Odegaard um jogador muito bom mesmo. Apesar das últimas temporadas ele vindo um pouco abaixo do que ele apresentou anteriormente, eu ainda acho ele muito bom, cara. O que eu acho é que talvez ele precise de um pouco de disputa dentro do Arsenal. E agora a gente vai pra terceira posição dessa lista, cara. E a gente fala do jogador Isco. Cara, Isco dessa lista, ele é um veterano, né? Ele não é mais tão jovem, ele tá com 33 anos de idade. Ele ainda joga muito bem. Teve seu período de grande destaque, onde ele ganhou um monte de títulos ali dentro do Real Madrid. Ele é mais um meia atacante mesmo. Esse aí já é um pouquinho diferente, né? Porque ele realmente já é mais feito pra jogar mais perto do ataque mesmo. Eu diria que botar ele no meio de campo já não é tão bom. Apesar disso, o equilíbrio defensivo dele é muito bom. Acho que muito pela idade, né? A idade fez muito bem pra ele nessa parte. Ele se posiciona muito bem em campo, então ele quase sempre tá mantendo a balança defensiva do campo muito bem. E pra um meia atacante, cara, ele é um monstro. Ele é um pouquinho diferente dos outros da lista. Eu acho que ele é mais da velha guarda. Os melhores momentos dele no Real Madrid, cara, eu nem lembro mais tanto, porque eu era criança na época que eu acompanhava. Eu cheguei a acompanhar jogos dele, mas muito pouco assim pra eu lembrar, sabe? Até porque ele não era titular absoluto e tudo mais. O Real Madrid sempre foi um time muito estrelado. Então tem todo esse contexto aqui sobre ele. Mas ainda assim, cara, hoje ele é um jogador de muita qualidade, cara. E basicamente, cara, pra quem viu o Real Betis nessa temporada, sabe que toda a criatividade do time, todo o passe decisivo, tudo que vai ser definido é muito pelos pés dele, cara. Isco cria jogadas. E ele tem uma capacidade ainda muito boa de gerar jogo, cara. Ele dribla direito, né? Não é um grande destaque, mas ele consegue manter ali um drible bom. Ele consegue fazer pressão, roubar uma bola. Ele consegue manter a marcação, recompor defensivamente. E ainda tem uma chegada à frente interessante também pra poder fazer seus gols. Ele é muito perigoso, cara. Se eu fosse contar só o hoje, né? E não a carreira inteira, eu acho que Isco estaria na quinta posição da lista. Mas se eu for contar a carreira inteira, cara, ele realmente entregou temporadas incríveis, assim. E é muito maior que, eu acho que todo mundo, sabe? Em relação a títulos e tudo mais. Só que hoje ele é um jogador ainda muito interessante, cara. Então não tenho do que falar. Com 33 anos ele ainda lidera aí na posição e é um cara muito bom. Então eu acho que isso que ele merece estar aqui. Apesar de eu não lembrar mais tanto dele, né? Eu tenho mais esse recorte moderno dele do que necessariamente a época dele de Real Madrid. Um detalhe muito importante dele, interessante de eu falar, é que eu jogava muito com ele no PES, cara. No PES eu sempre comprava Isco, cara. Sempre eu comprava Isco quando eu começava a nova campanha ali de Master Liga. Eu ia atrás de Isco, cara. Tem alguns jogadores que eu sempre fazia isso, né? Tinha o goleiro do Everton e ele. Sempre acabava comprando os dois aí, cara. E é um jogador, cara, super interessante também. Se vocês quiserem acompanhar, vocês vão ver que ele ainda tá em altíssimo nível, cara. E eu acho o grande destaque dele vem da experiência dele ter amadurecido muito bem, cara. Hoje, ele, mesmo sem ter aquele auge físico que ele já teve anteriormente, ele ainda consegue manter muito bem o futebol, cara. Pra mim, por isso que ele tá em terceiro lugar. Ainda é um excelente jogador, cara. Em segundo lugar, e um jogador que vive algo talvez parecido com o Odegaard, né? Talvez uma pequena queda de rendimentos, né? Por ter passado já bastante tempo na carreira e tudo mais. Tá com 30 anos já, né? Não é tão jovem.
jovem, o nosso querido Bernardo Silva, cara. E, cara, Bernardo Silva é um jogador que ele assusta, ok? Ele assusta quando você nota o quão versátil ele é em campo. E pra mim o grande destaque dele é exatamente isso, cara. A capacidade dele jogar em multiposição é muito boa. Assim, quando o Guardiola usava ele na ponta direita, por exemplo, havia um plano, um esquema, uma ideia com ele ali. Ele era aquele ponta que ele criava o máximo possível sem perder a bola, pra manter o máximo possível o controle do jogo. Então, em jogos que Guardiola queria empatar ou vencer de 1-0, ele fazia isso. Muitas das vezes na casa do adversário, pra manter o controle extremo. E aí ele usava Jack Grealish do outro lado fazendo a exata mesma coisa. E aí você via aquele jogo e pensava, cara, esses jogadores não são tão bons assim, cara. Por que que eles não arriscam e tudo mais? Mas é pela ideia do treinador. Ele precisava daquilo pra poder ganhar. E foi fundamental pra o City conseguir ganhar aquela Champions League, cara. O que Bernardo Silva fez na ponta direita foi incrível. Você pensa, então ele é um ponta direita maravilhoso? Não, cara, ele não é um ponta direita. Ele é um meia atacante ou um meia ofensivo, como você queira chamar. Mas ele também pode jogar de volante, cara. E ele é um excelente volante. E aqui a gente entra no ponto de Bernardo Silva, porque ele tá em segundo lugar. Porque diferente dos outros que eu falei até aqui, né? Ah, ele mantém um equilíbrio. Não, cara, Bernardo Silva ele mantém realmente como um volante no meio de campo. Não é um grande destaque defensivo assim, tipo, mas ele mantém realmente o nível de um volante marcando. Ele consegue fazer isso se você quiser. Então, cara, ele é um jogador que ele consegue jogar outras posições de campo, por exemplo, como lateral, que é uma posição bem mais defensiva, que você tem que manter um equilíbrio e tudo mais. Ele consegue jogar. Então, o Guardiola ao longo do tempo foi usando ele em várias posições, cara. E posições que iam ter uma pegada talvez um pouco mais defensiva, que ele conseguia manter, e uma posição que ele tinha que ter uma pegada mais ofensiva, que ele também conseguia fazer, cara. Então, é um jogador muito versátil mesmo, cara. Conseguindo até mudar o próprio estilo de jogo. Tem jogos no meio de campo que ele é um jogador praticamente cerebral, tem jogos onde ele vai pra linha de ataque e ele vira um cara mais driblador, mais direto ao ponto, que pensa menos o jogo. Isso é surreal, irmão. Surreal. Não tem jogador que faz isso, cara. O Bernardo Silva ele é um jogador meio especial, sabe? Ele é diferente de tudo. Então, é surreal esse jogador, cara. É surreal, cara. Você pode colocar ele, sei lá, de primeiro volante a falso 9 e ele joga. Ele joga, ele vai cumprir o papel. Pode ser que não seja um destaque, pode ser que ele não brilhe tanto, mas ele vai conseguir cumprir o papel. Coisa que nem todo jogador consegue. Se você adapta um jogador em uma posição que ele tá desconfortável, ele não joga a posição, ele não consegue fazer nada em campo. O Bernardo Silva sempre vai fazer alguma coisa. Isso é incrível. E lembrando, ele sempre vai manter uma criatividade que vai estar na casa de um jogador quase cerebral e também um poder ofensivo muito bom, né? A chegada dele à frente é muito boa. Ele consegue ali no terço final fazer coisas ali, driblar, chegar na cara do gol e definir o jogo. Então, cara, a gente não tem um jogador que é pouco perigoso, não. É muito perigoso. E tudo depende do que o treinador vai mandar ele fazer em campo, cara. Assim, ele praticamente se encaixa em qualquer elenco do mundo do futebol. Se pensar qualquer elenco grande, ele poderia estar ali como titular ou reserva, cumprindo alguma função. Você pode pensar agora, no PSG, jogaria. No tal time, jogaria. No time de Hansi Flick, jogaria. Isso é Bernardo Silva, cara. Surreal, irmão. Assim, é um negócio assim que brilha os olhos quando você pega essa parte tática e você vê o quão versátil esse cara é, mano. Por isso que ele tá em segundo lugar, cara. Agora, em primeiro lugar, cara, o cara que também é tão versátil quanto ele, que é Bruno Fernandes, cara. Um cara que me assusta, né? Quando eu conheci Bruno Fernandes, eu lembro que eu vi um jogo dele jogando meio que de volante, né? Na função que ele tava. E eu fiquei em dúvida qual posição ele era. Esse cara é 5, esse cara é 6, esse cara é 8, ele é 10. Ele é tudo. Ele é tudo também. Assim, não dá pra dizer que dá pra botar Bruno Fernandes em posições mais defensivas, porque ele é um jogador ofensivo. Então, o posicionamento dele não vai junto com a posição. Então, bota ele na lateral não é uma boa ideia. Mas de segundo volante pra frente, ele joga todas as posições. Botar de falso 9, ele joga. Ele já jogou, inclusive, jogou com o Erik ten Hag de falso 9. E funcionou. Ele fez o papel. Ele pode jogar de meio atacante, que é a posição principal, como um 10 ali, que pode virar uma espécie de segundo atacante numa fase mais ofensiva. Ele pode jogar como um segundo volante de muita qualidade. O equilíbrio defensivo dele como segundo volante é muito bom. Lembrando que só não acompanha o posicionamento, né? Porque volto a falar, ele é um jogador que gosta de agredir, que quer penetrar espaço, que quer chegar à linha de ataque. Então ele acaba talvez não mantendo esse equilíbrio pelo posicionamento. Mas se o treinador pedir, ele mantém também, ok? Se o treinador quiser que ele fique mais fixo, ele fica. E aí você vê um Bruno Fernandes completamente diferente. Assim como o Bernardo Silva, ele é muito versátil. Não tanto a um ponto absurdo, assim, de poder jogar na lateral. Mas ele é um jogador, cara, que traz uma qualidade, assim, excepcional como jogador em relação à versatilidade, cara. Você pode botar na ponta, você pode botar em meio atacante, você pode botar o que você quiser. Ele vai jogar, ele vai cumprir o papel. E ele provavelmente vai jogar melhor que a maioria dos jogadores. Na posição que talvez não seja nem a principal dele, né? A posição principal dele é meio atacante, camisa 10 e tudo mais. É um jogador que gosta de pisar bastante no meio de campo, então você não tem um jogador que deixa o meio de campo vazio, ele sempre tá lá, participando, descendo pra buscar a bola, pra poder construir o jogo. O jogo de trás pra frente dele é absolutamente brilhante. Eu diria que não tem a falta de algumas características básicas que você queria de um, por exemplo, um volante, um meia, né? Que é tipo, manter o equilíbrio defensivo, manter um volume de marcação, ele consegue manter. Então, ele consegue ser extremamente criativo, ainda mantendo uma balança defensiva muito boa. E ofensivamente falando, cara, ele tá muito acima da média. A chegada à frente dele, a criatividade ali, quando ele chega perto da área, é extrema, cara. Ele, de todo canto, pode meter uma bola, assim, lembrando um pouco até um Toni Kroos, cara. Assim,
a capacidade dele pensar o jogo, de ver o espaço, né? Ele só não mantém, né, com um percentual de passe muito alto, né? Então ele é um jogador que, assim como o Kevin De Bruyne, acaba perdendo bastante a bola enquanto faz isso. Mas assim, cara, ele é um extremo criativo que beira o Odegaard e ofensivamente, provavelmente ele é o melhor da lista, né? Ele provavelmente é o que tem a chegada à frente mais perigosa de todas, bate pênalti, cara, é um negócio surreal. E ainda mantém um equilíbrio defensivo extremo. É por isso que eu escolhi ele como primeiro lugar, cara. Assim, pra mim não tem dúvidas disso. Bruno Fernandes, eu já coloquei aqui alguns memes, né? Que é tipo, o jeito do Manchester melhorar é clonar ele, cara, e botar ele em várias posições, porque em todas ele é o melhor, cara. Não tem o que falar, mano. Falar, Bruno Fernandes, ele é um jogador muito, muito perfeito, cara. Assim, é um negócio assim que eu não sei explicar pra vocês, cara. Eu queria que ele brilhasse um pouco mais em Portugal, né? Em Portugal ele não tem tanto brilho. Espero que no futuro ele consiga brilhar um pouco mais, realmente ser o principal ali daquele elenco ali, mostrar, tipo, ah não, o cara que vai assumir depois de Cristiano Ronaldo vai ser ele. Mas o resto todo, cara, ele é um negócio assim surreal, velho. O grande problema dele é jogar no Manchester United, cara, que é um time que às vezes acaba mascarando o quão bom ele é. No meu ponto de vista é isso aí, cara. Só fiz uma pequena explicação aqui do porquê eu escolhi cada um em cada posição, enfim, é uma coisa só pra falar de futebol, né? Que é um ponto que a gente chega aqui desse vídeo, cara, que é o ponto que eu acho que eu gravei ele de fato, cara. Pra falar um pouquinho sobre o mano lá do Trave a Trave e essa situação que acaba acontecendo aqui da galera não entender muito bem o que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Eu não tô aqui, cara, pra ser, tipo, o dono da razão, o cara que sabe tudo. Nunca eu acho que eu fui pra esse lado, né? Mas sim pra falar de futebol, porque eu gosto de futebol. Eu gosto de assistir futebol, eu gosto de apreciar o espetáculo, eu gosto de fazer coisas relacionadas ao futebol. Então, sempre que eu tenho um ponto crítico de alguém, eu vou bater na opinião da pessoa e não na pessoa. Então, eu vou pegar o que a pessoa falou e aí eu vou pegar e elaborar algo em cima do que uma pessoa falou. Aí a gente pode ter uma discussão, né? Sempre citando o ponto do que a pessoa falou. Teve até um caso aí com o Salah, né? Que uma pessoa falou que o Salah não era tão bom assim e eu respondi em vídeo ali, eu fiz um vídeo ali interessante e tudo mais e eu nem citei o nome da pessoa porque eu não preciso. Porque seria desnecessário, ia trazer hate pra pessoa, ia trazer uma situação desagradável que eu não quero de jeito nenhum. Então nunca faria desse jeito, cara, de cagar na cabeça de uma pessoa pra me sentir fodão. Nunca que isso vai acontecer aqui no canal, cara. Eu espero que vocês entendam isso. E eu tô falando isso aqui e talvez o mano do Trave a Trave esteja assistindo isso agora, é porque tem gente que vinha aqui no meu canal falar, olha, cara, o cara do Trave a Trave, ele fez um vídeo tal e eu discordo da opinião dele, ele falou uma coisa que eu não gostei, tu devia fazer um vídeo xingando esse cara. E não foi um comentário, foram vários. Assim, irmão, se tu tem problema na tua vida pessoal que tu precisa descontar nos outros na internet, o problema é seu, não é meu, cara. Eu não vou ver um vídeo de uma pessoa, discordar da opinião dela e vou xingar a pessoa, né? Tem gente que fala, nossa, você devia xingar esse cara. Não, não deveria. Isso é falta de respeito com um colega de profissão meu, porque de fato é o que ele é. Assim, quem tem esse pensamento de, ah, são meus adversários, é uma pessoa idiota, cara. Assim, você ganha muito mais somando com uma pessoa do que tentando subtrair dela. É o que eu penso, sabe? Então eu nunca faria um conteúdo desse tipo, descendo o pau em alguém, cagando na cabeça de um criador de conteúdo do nada, porque não faz nenhum sentido. É só uma guerra de ego idiota. Se eu tentasse entrar nela, seria exatamente pra isso. E eu teria que ser muito infeliz pra fazer isso, cara. Com toda a sinceridade, todo mundo que faz esse tipo de coisa é muito, muito infeliz na sua vida pessoal. Não tem como você ser feliz na sua vida pessoal e tá preocupado com a opinião dos outros que é diferente da sua. É simplesmente isso, cara. Opiniões são diferentes. Eu posso estar certo, ele pode estar certo, e a gente sempre vai ter essa discordância. Eu posso ver um vídeo dele, discordar do que ele falou e comentar sobre o que ele falou ali, né? Entrar no ponto, nas questões que ele falou e bater na opinião e não na pessoa. Então é o jeito que eu abordo aqui no canal. E talvez em algum momento eu tenha falado alguma coisa que é completamente contrário ao que ele falou no canal dele. E tá tudo bem. Nenhum de nós dois vai morrer por isso. Tá todo mundo saudável, tranquilo nas suas casas. Eu não conheço ele pessoalmente, não sei o que ele faz na vida pessoal. Ele pode ser uma pessoa muito foda na vida pessoal dele, ajudar um monte de gente, sei lá, ajudar ONG de animal e tudo mais, e eu nem sei. Então não faria nenhum sentido eu cagar na cabeça dele pra me sentir melhor. É um ponto que eu quero deixar isso claro pra vocês. E eu não gosto quando vocês vêm no meu canal e vêm com aquele papo de, ai, fulano de tal falou tal coisa. Não venha com leve trás pra cá, cara. Eu não gosto de gente que é assim. Eu não gosto de cagueta que vai ficar falando mal dos outros no canal de uma pessoa, porque essa mesma pessoa que fala mal de uma pessoa no teu canal vai falar mal de você em outro canal também. Esse tipo de gente, pra mim, não colo, sabe? Eu não colo com esse tipo de gente. Eu não gosto desse tipo de comportamento. Então eu não tenho nada contra o Trave a Trave. Eu nunca vou entrar aqui em uma guerra de ego com ele. Isso nunca vai acontecer, cara. Eu respeito muito o trabalho dele e eu lembro quando o canal dele surgiu ali, que ele estourou, eu fui ver os vídeos pra entender o que ele tava fazendo ali. Eu achei interessante, pô, a edição dele é legal e tudo mais. Ele fala de uma maneira interessante, ele consegue manter o tema. Eu quis ver o que ele tava fazendo de interessante pra adicionar até o meu próprio conteúdo e não necessariamente ficar em uma guerra de ego com ele, que seria algo completamente estúpido e desnecessário, cara. Então, por favor, não façam mais isso. Com toda sinceridade, não façam. Não venha na minha aba de comentários falar esse tipo de coisa, porque eu não gosto. Eu não gosto quando as pessoas vêm falar mal de outros criadores de conteúdo, faltando com respeito com eles. Inclusive, teve gente que já tomou ban aqui exatamente por isso, cara, porque vinha direto falar de fulano de tal. Eu não ligo que você não gosta de fulano de tal, cara. Você não consegue manter o respeito e entender que você vai encontrar pessoas na sua vida que têm opiniões diferentes da sua e que tá tudo bem. Você deveria
deveria procurar ajuda, cara, porque você tem algum problema aí não resolvido na sua vida pessoal. É isso que eu tenho pra falar, cara. E um abraço aí ao dono do canal Trave a Trave. Agradeço a ele por ter vindo até mim, me considerado pra fazer essa lista aí. Muito obrigado mesmo, fiquei muito feliz com o convite. E é isso, rapaziada. Obrigado à presença de todos. Obrigado a você que vai deixar o like nesse vídeo, que vai usar a opção de hype aí que tá na aba de comentários também no smartphone, que vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado mesmo. Já tô agradecendo antes de você fazer. Esse foi o vídeo. Tchau.